Se você tem alguma dúvida sobre óleo, eu tenho certeza que trouxe o cara que mais manja de óleo no Brasil e que fala português. Fala, professor Edu Polatti, tudo bem? Marcos? E aí? Fala um pouquinho da sua história, porque todo mundo já sabe que o senhor conhece muito sobre combustível, mas ninguém sabe a sua história com óleo lubrificante. Fala um pouquinho pra gente. Marcos, minha carreira começou em 81, quando eu fui contratado pela Shell para trabalhar na área técnica. E a minha primeira experiência em termos de desenvolvimento de lubrificantes aconteceu com o Ingo Hoffmann em 81. Foi o segundo ano do Ingo na Stock Car. E a gente ganhou o campeonato com o Ingo naquele ano. E a Shell estava patrocinando o Ingo com a equipe de Stock Car e a equipe chamava Shell Luma, equipe Shell Luma. E foi o primeiro lubrificante que eu trabalhei em desenvolvimento, foi o Shell Luma, que era um lubrificante para motor a álcool. E naquela época os Stock Car, os 6 cilindros do Opala eram preparados com etanol, né? Eram movidos a etanol. E foi uma experiência muito interessante, porque o Ingo era jovem, né? Tinha acabado de retornar da Fórmula 1, tinha feito um campeonato ou 2 campeonatos com a equipe Fittipaldi, né? Ela é um ícone dentro da Stock Car, né? E é uma referência dentro da Stock Car. E a gente estava desenvolvendo uma formulação especial para motor a álcool. E essa era uma coisa que até hoje as pessoas têm dúvidas com relação ao que é essas formulações, né? E na época a gente estava desenvolvendo um pacote de aditivos que atendia ao nível de desempenho API e SF. E esse é um outro elemento que desconhecem, né? Categoria de desempenho de óleo lubrificante. Isso tem muito a ver com o grau e a tecnologia da aditivação que é colocada dentro do óleo, né? Acho que esse é um assunto que a gente precisa versar dentro do workshop. A gente tem que conversar muito sobre a categoria de desempenho que o Brasil utiliza, que o mundo utiliza, né? Ver as comparações entre essas tecnologias e quanto de aditivo representa atender esse desempenho, né? O que é esse desempenho, como eu meço esse desempenho e o que é a carga de aditivação que eu tenho que colocar lá dentro para atender esse desempenho. Então é legal essa abordagem, porque eu começo a compreender o quanto o lubrificante tem tecnologia envolvida nele, né? Sim. E de lá para cá, muitos trabalhos eu vim particularmente acompanhando e desenvolvendo, né? Então, depois desse período, uma dos trabalhos mais interessantes que eu participei foi o desenvolvimento de lubrificante para motor 2 tempos. Eu particularmente sou um fã notório do motor 2 tempos, né? São lubrificantes também com uma tecnologia muito especial, né? Porque você tem que misturar o lubrificante com o combustível, né? Não é só a questão da solubilidade do lubrificante no combustível, mas como o aditivo reage a isso na hora de lubrificar o motor, né? Trabalhei com Wilson Fittipaldi na Fórmula Ford, quando o Christian começou a correr, saindo do kart ele começou a correr de monoposto. Então foram 2 anos de Fórmula Ford, mais 1 ano de Fórmula 3 com o Christian, né? E a gente desenvolvia todos os fluidos do carro, óleo de motor, óleo de câmbio, fluido de freio, né? Sistema de arrefecimento. Tudo isso era projeto de pesquisa e desenvolvimento, e a gente fazia produtos especiais para o Christian, né? Isso dava um diferencial para ele, tanto que ele ganhou todos os campeonatos que ele competiu, ele ganhou, ele levou. Quando terminou esse compromisso com a equipe, na época era a equipe Philly-Shade, a Philly-Shade era o principal patrocinador do Christian e do Wilson Fittipaldi. E a Shell tinha uma participação de patrocínio, mas mais a contribuição tecnológica. A gente desenvolvia os produtos para ele. E eu acompanhava o ano todo a equipe em pista. Lá na Inglaterra. Aqui no Brasil, Campeonato Nacional. Quando o Christian foi para a Europa, nos primeiros 3 meses do Campeonato de Fórmula 3 do ano seguinte, eu trabalhei junto com o Rubens Barrichello e o Luiz Antônio Greco, na equipe de Fórmula 3 do Greco.
né? Em particular, eu era muito amigo sou até hoje muito amigo do filho do Greco, o Fabinho. A gente correu junto de kart. Então, a gente tinha muito contato, né? Então, quando o Christian foi para a Europa e a Shell passou a patrocinar o Greco, o Barrichello correu 2 ou 3 corridas do Campeonato Nacional, depois ele foi para a Europa. Eu fui encontrar o Barrichello anos depois na Ferrari, cara. Quando eu estava no centro de pesquisa da Shell desenvolvendo combustíveis e lubrificantes para a equipe Ferrari, e o Barrichello foi visitar a gente dentro do centro de pesquisa. Então foi o primeiro contato que eu tive com o Barrichello depois de tantos anos, né? E ele estava na Europa desde então. Nesse meio tempo, diversos momentos eu tive na parte de desenvolvimento de lubrificantes com o Andreas Mateis, quando tinha o campeonato de marcas e pilotos, né? Ele corria com o Escort Turbo. Pratinha, né? Pratinha. A gente fazia toda a parte de lubrificantes e etanol aditivado para ele. Foi o primeiro desenvolvimento de aditivo para etanol. Foi dentro do nosso centro de pesquisa lá no Rio de Janeiro. 90. Início de 90. Tá. Início dos anos 90. Dali para frente, né, diversas situações de desenvolvimento eu vivenciei dentro do centro de pesquisa da fábrica de lubrificantes no Rio de Janeiro, até eu ir para a Inglaterra. Aí eu fui trabalhar no centro de pesquisa da Inglaterra, inicialmente como engenheiro de testes lá. Então desenvolvia procedimentos de testes em bancada, em dinamômetro de chassi, para a gente testar lubrificantes e desenvolver lubrificantes e combustíveis, né? E logo de cara eu já me candidatei a uma função lá de coordenador da equipe de desenvolvimento de produtos e serviços para a Fórmula 1. Então eu fiquei durante 2 anos praticamente coordenando esse time, que tinham cientistas, técnicos de diversas áreas. Então a gente dava todo o suporte para esse time desenvolver combustível, desenvolver lubrificante e desenvolver equipamentos que pudessem acompanhar a equipe durante o campeonato, fazendo ensaios em pista, testando combustível em pista, testando lubrificante em pista. E nesse momento a gente teve lá a possibilidade de desenvolver uma metodologia e um banco de informação com aplicativos desenvolvidos dentro da própria unidade de diagnóstico preditivo de falha nos equipamentos da Ferrari. A gente conseguia determinar uma falha no motor com 10 minutos de antecedência da falha. Uma biela, alguma opção? Uma Qualquer componente. Então o lubrificante recebia lá o motor recebia o que a gente chamava de tags, né? Que eram marcadores. E esses marcadores eram um determinado tipo de metal, que não era parte da composição específica do componente do motor. E a gente media esse componente no óleo. Então, se ele aparecia numa determinada concentração, indicava de que havia um desgaste, que poderia ser um desgaste catastrófico naquele componente. Então, a gente sabia identificar, inclusive, o componente e o mancal, ou o componente específico que estava dentro da falha. E alertava a Ferrari, ó, o motor vai falhar. E eu vou dar um exemplo, a gente teve uma situação no Japão em que o carro do Irvine apresentou uma tendência de falha. Foi, acho que, logo depois da qualificação. E trocamos o motor, né? Indicamos a troca do motor, ele foi para a corrida e ele ganhou aquela corrida. Foi a única corrida que o Irvine ganhou como segundo piloto do Schumacher, né? Foi no Japão, exatamente. E a Ferrari tirou esse motor e mandou para Maranello. Botou no dinamômetro e testou para ver se a preditiva coincidia. Erraram por 1 minuto. Ia quebrar com 12, quebrou com 13. Foi, exatamente.
Então, o banco de dados que era gerado com o diagnóstico, cada vez era mais inteligente, era mais preciso, né? Então, até hoje, a Shell utiliza esse conceito tecnológico para fazer predição de falha nos carros da Ferrari, né? Essa foi uma baita de uma experiência para mim em termos de desenvolvimento de produto, né? A gente chegou a desenvolver lubrificantes a partir de nitrometano. Oi? Essa história eu posso até contar no workshop. Legal. Tá? Essa história eu posso até contar no workshop. Já não tenho mais a necessidade de confidencialidade, já se passou esse tempo, né? Então eu posso até comentar como é que foi essa história, né? E aí, recentemente, eu passei a desenvolver, né, um trabalho específico na área de lubrificação e fluidos para estocar dentro de uma determinada equipe, né? Trabalhando como consultor dentro de uma equipe de estocar. Então ali a gente podia avaliar os fluidos de freio, por exemplo, né? As diferenças entre um fluido de freio e outro, e desempenho, e fazer um monitoramento, e fazer uma pesquisa de desempenho do produto. Fluido de transmissão por conta de diferencial blocante, né? Com sistema blocante, o que eu posso utilizar ali que eu tenho um desempenho melhor ou pior, né? Então, olhando essas coisas para melhorar não só a confiabilidade do equipamento, mas o desempenho dele também, né? Então, eu tenho aí praticamente 40 anos vivenciando desenvolvimento de produtos, de fluidos, né? Para competição, incluindo lubrificantes, incluindo aditivos, incluindo combustíveis, tá? Acho que vocês vão aprender alguma coisa que você vai explicar pra gente, né? Numa boa. Aguarde, a gente vai colocar aqui embaixo um formulário para você colocar seu nome e telefone. Se você se interessar, se a galera colocar, digita aqui embaixo assim, eu quero. Se eles quiserem participar, a gente vai saber, eu quero. Pode escrever aí embaixo. E pode colocar seu nome e telefone que a gente entra em contato com vocês para quando a gente abrir as vagas. Maravilha, é isso aí. Espero vocês lá. Tá bom, professor, um abraço. Obrigado, Marcos. Valeu, galera. Um abraço, pessoal. Valeu.